Oi pessoal do Matematicamente, hoje é dia 21 de março de 2020 e antes de começar a resolver a questão que é o tema desse vídeo, eu queria conversar um pouco com vocês sobre questões que têm a ver, na verdade, com essa época com esse período, né? Então, se você está assistindo esse vídeo mais pra frente, provavelmente você vai querer adiantar, tá? Bom, primeiro, o vídeo semanal acabou demorando a ser publicado, então eu espero que vocês me perdoem por isso. Outra coisa a gente está fazendo os problemas da OBM e faltam dois problemas da OBM, que são dois problemas difíceis, um do nível 2 e um do nível 3, e eu estou conversando com alunos que fizeram a prova e eu queria apresentar para vocês as ideias deles, o que eles fizeram na prova, que eu acho que vai ser mais interessante, aí isso vai demorar mais um pouco, tá? E aí eu resolvi aproveitar para seguir uma sugestão que eu já tinha lido há algum tempo nos comentários, né? É a sugestão do Boris Count. Boris, muito obrigado pela sua sugestão, que é essa questão do ITA da segunda fase deste ano, né? Da última prova do ITA, 2019-2020. Ah, e mais um recado. Com o cancelamento das aulas das escolas, né, eu também fiquei pensando como é que o nosso canal poderia contribuir um pouco mais com vocês. Eu vou começar esta segunda-feira, dia 23 de março de 2020, eu vou fazer algumas transmissões ao vivo, algumas aulas ao vivo, começando às 10 horas da manhã. Então, em princípio, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, a gente vai fazer aulas ao vivo. A aula de segunda-feira eu vou provavelmente entrar um pouco antes de 9h30 e explicar um pouco mais para vocês. Claro, a minha ideia durante essas aulas ao vivo é oferecer para vocês o que seja útil para quem acompanha. Então, desde já, quem está assistindo isso antes da segunda-feira, dia 23 de março de 2020, eu agradeço se vocês mandarem sugestões, ou via comentários aqui, ou via e-mail, tem informação de contato para vocês aí embaixo, tá bom? Então, vamos ao tema do vídeo de hoje, que é essa questão muito interessante que o Boris Count sugeriu, realmente, dessa última prova discursiva do ITA, né? É uma questão, em princípio, de números complexos, mas a parte mais legal, mais interessante dessa questão é, na verdade, geométrica, né? É mais uma questão... A gente tem alguns exemplos de questões do ITA que são assim, que a questão é apresentada como uma questão de números complexos, mas a essência da questão e, portanto, da solução é geometria, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu já deixei o resumo da questão para vocês. Ele chama de H, isso eu não escrevi aqui, mas ele chama de H as raízes deste polinômio, né, no plano complexo. E aí ele quer que você calcule o Z, dado que esse conjunto aqui, que é o conjunto dos resultados de multiplicar Z por X, para X pertencente àquele hexágono lá, quer dizer, as raízes, os vértices daquele hexágono lá, são as raízes daquele polinômio, né? E o que ele te diz é que este M é um hexágono que tem 3 vértices consecutivos que são, então, menos 1 mais raiz de 3i, aí 1 menos raiz de 3i, que é exatamente o oposto do V1, né? E o V3 é 5 menos raiz de 3i, tá? Então, vamos lá. O H é um hexágono, ou seja, é o conjunto dos vértices do hexágono, e aí você multiplica cada elemento do H por um certo número complexo fixo, isso é bem importante, Z. Então, claro que você vai obter um outro conjunto com 6 elementos, né? E ele está dizendo que esse novo conjunto com 6 elementos, o M, é o conjunto dos vértices de um hexágono que tem esses 3 vértices consecutivos. Ele só te deu 3 vértices do novo hexágono, certo? Será que com isso você consegue descobrir qual é o novo hexágono? Na verdade, sim, porque a gente consegue saber que esse novo hexágono é um hexágono regular. Porque o hexágono original, H, é um hexágono regular por causa do formato do polinômio, né? De fato, por causa desse formato do polinômio, a gente já vê que x menos raiz de 3, para o x ser uma raiz desse polinômio, por isso aqui dá 0,
o x menos raiz de 3 elevado à sexta tem que dar menos 64, então x menos raiz de 3 é uma das raízes sextas do menos 64, e a gente sabe que raízes sextas de qualquer número complexo diferente de zero vão formar um hexágono regular, tá? Agora, tem uma outra coisa que a gente sabe, que é a parte mais interessante dessa questão, né? É a interpretação geométrica de multiplicar por um número complexo. De fato, eu vou com vocês aqui, de momento, esquecer os dados concretos do problema e eu vou convidar você a refletir simplesmente sobre isso, sobre o significado geométrico de multiplicar por um número complexo fixo, tá? Então vamos lá. Eu acho que a gente pode e deve começar pelo caso mais simples, que é quando esse número complexo é, na verdade, um número real e positivo, tá? E para interpretar geometricamente o que está acontecendo, eu gosto da ideia de olhar para os complexos como vetores, tá? Então imagina que você tem um complexo aqui representado por um vetor, eu vou chamar de V. Imagina que você tem esse complexo V, tá? O que significa multiplicar esse complexo por um número real positivo? Ora, é multiplicar um vetor por um número real positivo. Então, o que nós sabemos é, quando a gente multiplica por um número real positivo, nós vamos obter um vetor com a mesma direção e mesmo sentido. A única coisa que vai mudar é o módulo, quer dizer, o tamanho do vetor. O tamanho do vetor vai ficar exatamente multiplicado, quer dizer, vai ser o tamanho anterior multiplicado pelo número real. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 2, eu vou dobrar o tamanho do vetor, mantendo a mesma direção e sentido. Né? Se eu multiplicar por 1/3, eu vou pegar aqui a terça parte do tamanho, mas manter a direção e o sentido. Isso é o que significa multiplicar por um número real positivo. Agora, o que ele está fazendo aqui não é multiplicar um vetor por um número complexo, ele está multiplicando todos os elementos de um certo conjunto, de fato, os vértices de um hexágono. Então a gente está pensando na figura geométrica, né? Que nesse caso é o hexágono, mas vamos pensar genericamente numa figura geométrica qualquer. Então, digamos que esse vetor V é, na verdade, parte de uma figura geométrica mais complicada que eu vou desenhar aqui assim, sei lá, parece um feijãozinho, algo parecido, não sei. Então, imagina que esse vetor V, ele é um dos pontos, né? Quer dizer, se a gente olhar como ponto, a gente olha a extremidade do vetor, certo? Então, para efeito dessa figura, é melhor olhar como ponto. Então, digamos que os pontos ou os vetores que formam essa figura eles têm extremidade aqui, né, na figura, tá bom? Então, aqui tem outro, tá vendo? Assim, aqui tem outro assim, certo? E aí o que eu pergunto a você é o seguinte: o que acontece se eu multiplicar todos os pontos ou todos os vetores que formam essa figura, todos por um mesmo número real positivo? Digamos algo do tipo 2/3 para caber aqui na minha figura. 2/3, não, perdão, 3/2, algo assim, tá? Então, se eu multiplico todos por 1,5, repara, esse vetor aqui que fica nessa extremidade, ele vai aumentar um pouquinho, certo? Esse vetor que fica na outra extremidade, ele vai aumentar um pouquinho também, aumentar mais ou menos metade do tamanho, né? Digamos, tá certo? E isso vai acontecer com todos os outros vetores aqui. Não é difícil você imaginar que, na verdade, você vai obter uma figura semelhante à anterior, certo? Com razão de semelhança, está péssimo o desenho, mas eu acho que você está conseguindo imaginar, certo? Com razão de semelhança igual ao tamanho desse número real que eu multipliquei aqui. Tá? Essa é uma transformação geométrica muito conhecida, muito estudada, muito útil, certo? Se você estiver interessado, procure mais sobre ela, se você ainda não viu, mas o nome disso é homotetia, tá? Então, uma homotetia é esse resultado de multiplicar vetores, né? Então, a homotetia com centro
nesse ponto, que nesse caso é centro, nesse caso é a origem, né? Então essa é uma homotetia com centro na origem, e no exemplo que eu dei, razão 3/2, tá? Você pode usar razões negativas também, você pode fazer uma homotetia com razão negativa, multiplicando por um número real negativo, os vetores ficam para o outro lado, tá? Mas, enfim, para o que a gente vai fazer aqui, basta pensar em razão positiva mesmo. Mas o importante é que você obtém não só uma ampliação, né, da figura, mas isso é importante, além da ampliação da figura, ó, pontos correspondentes, então esse ponto da figura, por exemplo, ele vai parar num ponto mais ou menos aqui, aí pega um outro ponto aqui dessa figura, ele vai parar num outro ponto da outra figura, que fica mais ou menos por aqui. E aí, se você olhar a semelhança desses triângulos que ficam formados aqui, você vai se convencer de que este segmento, ele vai ser transformado em um segmento que é paralelo ao original e cujo tamanho também é obtido multiplicando pela razão de homotetia ou razão de semelhança, que no meu exemplo eu pensei em 3/2, tá? Então a homotetia, além de transformar figuras em figuras semelhantes, mantendo essa razão, quer dizer, preservando a razão da homotetia, segmentos correspondentes são paralelos. Essa enfim, a essência do que define a homotetia, porque vale a volta aqui também, tá? Você consegue provar que vale a volta. Se as figuras são semelhantes e os segmentos correspondentes são sempre paralelos, então, na verdade, uma figura pode ser obtida da outra por meio de uma transformação como essa, chamada homotetia. Então, o meu resumo é o seguinte: multiplicar, né, dentro do plano complexo, multiplicar por um número real positivo significa fazer uma homotetia de centro na origem e razão igual a esse número real positivo. Agora vamos fazer o contrário, vamos fazer o seguinte, porque já de olho no que está ali, né? Z é um número complexo qualquer, e eu já vou pensar no Z como como representado. Vou pensar no Z na forma trigonométrica, que é Z igual a 1R vezes cosseno de alfa mais I seno de alfa. Tá? É muito comum nós simplificarmos essa notação assim, né? Escrevendo cis de alfa. Tá? Isso no plano complexo significa que Z é representado por um vetor que tem módulo R, né? Esse R vai ser um real positivo, tá? E o ângulo sempre medido a partir do semi-eixo real positivo, o ângulo é alfa, tá? Então, quando eu multiplico por um complexo Z, se eu escrevo ele nessa forma, eu posso dividir essa multiplicação em dois pedaços. Uma que é multiplicar por um número real positivo, que eu já acabei de te falar o que significa, e a outra parte é multiplicar por um número complexo dessa forma, cis de alfa, ou dessa forma, cosseno alfa mais I seno alfa. E o que significa multiplicar por um complexo desse tipo, cis de alfa, né? Isso, tem a famosa fórmula de De Moivre e tal. Geometricamente significa rotacionar de um ângulo alfa, né, em torno da origem, né? E, bom, no sentido trigonométrico, certo? Deixa eu representar isso aqui, ó. Então, digamos que você tem agora... Vou continuar chamando de V. Você tem agora um vetor V qualquer, certo? E você quer descobrir o que significa o V multiplicado pelo cis de alfa, pelo cosseno alfa mais I seno alfa. Bom, isso é o seguinte: você vai rotacionar o V, ou seja, mantendo o mesmo módulo, certo? Você vai girar em torno da origem de um ângulo exatamente alfa. Então, esse cara aqui é o vetor V cis de alfa, tá? Muito bem. O que significa, então, multiplicar por um número complexo genérico, por um número complexo qualquer?
significa a composição dessas duas operações geométricas. A composição de uma homotetia com uma rotação. A composição de uma homotetia com uma rotação é chamada de roto-homotetia, né? O nome é bem sugestivo. Então, ó, multiplicar por Rcis de alfa, vou chamar de Z, né? Multiplicar por Z, que é Rcis de alfa, significa aplicar a roto-homotetia. Deve ter hífen isso, né? Eu vou olhar agora porque eu não vou conseguir deixar. Deve levar hífen. Aplicar a roto-homotetia de centro na origem, né? 0, razão R e ângulo alfa. Bom, agora, antes até de fazer o desenho da questão, né? Como a gente já sabe que as raízes desse polinômio formam um hexágono regular, o que a gente tem que se perguntar aqui é o seguinte. Digamos que você tem um hexágono regular no plano complexo. Aqui não é muito difícil ver que esse hexágono regular não vai ter centro na origem, né? Por causa do x menos raiz de 3, inclusive dá para ver exatamente onde vai ser o centro dele, mas enfim. Então você tem um hexágono regular e você vai fazer uma roto-homotetia em relação a um certo ponto do plano, vou desenhar ele aqui meio longe, tá? Então, o que você vai fazer? Bom, você vai, tanto faz a ordem, tá? Então, digamos que primeiro você aplica uma homotetia. Quando você aplicar uma homotetia aqui, você vai obter um outro hexágono, vou desenhar para cá assim. Bom, mas você vai obter um hexágono semelhante a esse, portanto, nesse caso também um hexágono regular. Também um hexágono regular. E após aplicar a homotetia, você pode aplicar a rotação. Então, de mesmo centro. Você pega esse hexágono aqui e roda, vai virar aquele outro lá que não está cabendo no quadro, mas não precisa. Porque a questão é a seguinte, esse vermelho foi um passo intermediário, mas o importante é, pela roto-homotetia, o preto é levado lá no verde, certo? Qual é a dificuldade? Ele só te deu 3 vértices consecutivos do que seria o hexágono verde ali, né? A dificuldade é como os dois são hexágonos regulares, em princípio não dá para você saber. Se a gente soubesse, ficaria bem fácil, né? Se eu soubesse qual desses pontos, qual desses vértices qual dos vértices do H vai aqui no V1, aí era imediato saber que roto-homotetia é essa, ou qual foi o complexo que eu usei para multiplicar, certo? Mas como você não consegue distinguir os vértices do hexágono regular uns dos outros, né? Em princípio, eu não sei. Essa é, em princípio, a dificuldade aqui. Quer dizer, será que esse vértice vai nesse ou esse vértice vai naquele? Quer dizer, através da roto-homotetia. Porém, tem um ponto do hexágono, né, que a gente sabe muito bem para onde ele vai, certo? Tem um ponto do hexágono que só pode ser correspondente a um certo ponto no outro hexágono. E só tem um ponto com essas propriedades no hexágono, certo? Se você pensar no hexágono hexágono regular, que é levado no outro por uma roto-homotetia, né? 2 hexágonos regulares, os pontos que são correspondentes, eles poderiam variar, exceto um. Tem um que não pode variar de jeito nenhum, que é qual? Isso, o centro do hexágono, né? Então, imagina, o centro desse hexágono, e aliás, centro de hexágono é bem legal, porque a gente sabe que o hexágono regular, você pode pensar como 6 triângulos equiláteros, esse é sempre um bom jeito de pensar no hexágono regular. Então, através da homotetia não tem jeito, né? O ponto correspondente ao centro do hexágono, no outro hexágono, é o centro do outro hexágono. Por isso que eu falei que não importava muito que estava saindo do quadro aqui, porque o centro é esse aqui, certo? Mais ou menos. Então você forma uns triângulos equiláteros aqui, né? E o centro é esse, tá? Então, se eu identificar o centro do hexágono de origem, que o enunciado chamou de H, e o centro do hexágono de chegada, né? Do hexágono após a transformação, que o enunciado chamou de M, se eu identificar o centro de H e o centro de M, aí eu consigo identificar imediatamente qual é a roto-homotetia, porque o ângulo fica claro
né? Se eu ligar até o centro aqui e depois ligar até o outro centro, o ângulo alfa vai ser esse, certo? Vai ser o ângulo daqui para cá, deixa eu fazer assim. Esse vai ser o ângulo alfa, certo? E a razão da homotetia é simplesmente a razão entre esses dois tamanhos, certo? O tamanho verde dividido pelo tamanho preto. Ou, como são números complexos, você pode simplesmente dividir um número complexo pelo outro, tá? Então, repara que até aqui eu nem toquei nos valores exatos que o enunciado me deu, né? Eu estava simplesmente traduzindo o enunciado como ele veio, né, que é um enunciado falando de polinômios e números complexos, etc., para um enunciado de geometria. Ao traduzi-lo por um enunciado de geometria, eu tive a ideia de olhar para o centro, ou os centros dos dois hexágonos, e, portanto, agora eu já tenho tudo que eu preciso para dar a solução. Eu nem vou precisar, na verdade, olhar todos esses 6 pontos, eu preciso só olhar para os centros dos dois hexágonos, tá? Então, eu estou sem espaço, eu vou apagar e a gente finaliza. Bom, vamos lá. O hexágono H, tá, é dado pelas raízes desse polinômio. As raízes desse polinômio a gente pode calcular explicitamente assim, né? X menos raiz de 3 à sexta igual a menos 64, e você pode calcular explicitamente, mas o fato é o seguinte, que se a variável fosse x menos raiz de 3, então, você pensar uma mudança de variável aqui, chama isso aqui de ômega, por exemplo, tá? A variável ômega, a gente sabe que representa um hexágono regular com centro na origem, como é o conjunto das raízes sextas, ou, em geral, das raízes enésimas, de qualquer número complexo não nulo, tá? Então, se o ômega representa um hexágono regular com centro na origem, certo? Se os possíveis valores de ômega, quem são os possíveis valores de x? Ora, se o ômega é x menos raiz de 3, o x é ômega mais raiz de 3. Então, para obter o x a partir do ômega, é só somar raiz de 3. Somar raiz de 3 é fazer um deslocamento horizontal, certo? Então, a origem, você somou raiz de 3, ela foi para o ponto raiz de 3,0, tá? Mas, se você quiser, você faz, tá? Enfim, eu faria assim como eu acabei de falar, já determinaria o centro. Eu acho que não vale a pena fazer a conta, mas tá, se alguém quiser só para conferir, você deveria achar isso aqui, mais 2i t, porque 2i é uma das raízes sextas, tá? E aí t pode ser qualquer raiz sexta da unidade, né? E o t a sexta igual a 1 é fácil, são os cis de, 2π sobre 6, que é π sobre 3, né? Π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, e assim por diante, tá? Bom, o centro desse hexágono vai ser no raiz de 3, tá? Porque esses números aqui vão formar certinho o hexágono regular em volta, tá? Então, H tem... Essa é a parte importante, tá? Que dava para ver direto da equação, eu já falei isso, né? Dava para ver direto da equação, tem centro, raiz de 3,0. Ou raiz de 3 mais 0i, tá? Isso. Bom, o que a gente precisa mesmo, talvez a parte aí que dê um pouco mais de trabalho nesse problema, é descobrir o centro do M, tá? Para descobrir o centro do M, eu prefiro simplesmente desenhar. Menos 1 mais raiz de 3. Bom, menos 1, sei lá, menos 1 aqui, e mais raiz de 3. Bom, repara que raiz de 3 é a altura de um triângulo equilátero de lado 2, né? Então aqui, como eu preciso colocar raiz de 3 aqui para cima, eu já desenho... raiz de 3 aqui para cima, né? Isso. Então, eu já vou desenhar um triângulo equilátero aqui de lado 2, tá? Porque eu já consigo visualizar exatamente o que eu quero. Ou você põe aqui que é 60 graus, ou que aqui é 30 graus, certo? Até ajuda a gente já saber que esse tamanho é 2, tá? Aqui é o menos 2, é um triângulo equilátero, então essa altura vai ser exatamente raiz de 3, tá? Isso vai ajudar porque, repara, o 1 menos raiz de 3 é só pegar o oposto desse. Então também é um 30 graus aqui, também fica um triângulo equilátero aqui, quer dizer, aqui é 1, né?
Aqui é 1. E aqui, se eu vier até o 2, também forma um triângulo equilátero, tá? Que aqui é o menos raiz de 3. E agora vê quem é o outro. 5 menos raiz de 3. Vou ter que esticar esse eixo aqui. 5 menos raiz de 3. Então, esse aqui. Tá? Então, seria muito bom que esse tamanho fosse igual a esse, ou o enunciado está nos enganando. Também seria bom que esse ângulo fosse 120 graus. Repara como eu tomei o cuidado de desenhar bem, essas duas coisas são muito fáceis já de enxergar. Lembra que esse triângulo equilátero tinha lado 2? Então tá aqui, isso aqui é 2, né? Você pode fazer o Pitágoras, se você quiser, com 1 e raiz de 3, isso vai dar 2. Então, se aqui é 2, aqui é 2, tudo isso é 4, que é exatamente o tamanho de 1 a 5, 4, porque está na mesma horizontal, viu? Então, esses dois tamanhos são iguais, como nós esperávamos. Além disso, o ângulo é 120 graus, claro, porque esse aqui é 60 graus, aquele ali é 30, lembra? Né? A gente pode fazer até uma malha de triângulos equiláteros aqui, para entender melhor essa figura, certo? E, bom, onde é que está o centro desse hexágono? A gente sabe que é um hexágono regular, certo? Já que a rota homotetia vai levar um hexágono regular também num hexágono regular. Bom, já está pronto aqui para a gente, né? O centro do hexágono regular, lembra, era só construir triângulos equiláteros sobre os lados, certo? Aqui já está quase construído, tá vendo? É só prolongar, certo? E aqui a gente constrói outro. Não precisa construir o outro, tá? Aqui já era suficiente para saber que esse é o centro. Mas deixa eu construir o outro, acho que com esse outro fica até mais fácil de enxergar qual vai ser. Esse centro tá meio torto aqui, tá? Importante é você entender essa figura, tá? Então, aí sempre tem alguém que me pergunta, né? Essa questão é discursiva, Luciano, como é que eu explico? Explica desse jeito que eu acabei de falar. Eu não vou escrever, mas você escreveria na sua prova, certo? O centro do hexágono regular, né, será o terceiro vértice de um triângulo equilátero construído a partir de um dos seus lados, não sei o quê. Bom, eu desenhei desse, mas é melhor desenhar desse direto, né? Acho que nem precisa desse. Mas, então, e é muito fácil ver que esse vértice aqui, né, tá exatamente nessa mesma altura, certo? Bom, até porque esses dois triângulos equiláteros, valeu a pena desenhar os dois, porque esses dois triângulos equiláteros formam um paralelogramo, né? Isso é um bom jeito de justificar, certo? Formam um paralelogramo, tá? Então, como esse tamanho aqui é 4, certo? Aquele tamanho ali também é 4. E como ali é menos 1, certo? Aqui, a coordenada x aqui desse ponto, né, para ser 4 aqui, a partir do menos 1, é 3. Que a gente também saberia por ser o ponto médio, né? Entre o 1 e o 5, tá? Então tá aqui é o 3, certo? Então esse ponto é 3 raiz de 3, porque aquela altura lá a gente já sabia há muito tempo que era raiz de 3. Então esse é o ponto 3, raiz de 3, ou é o número complexo 3 mais raiz de 3i, você pode representar das duas maneiras, certo? E agora, para concluir, o centro raiz de 3, 0, eu acho que esse centro eu vou chamar de C1, melhor, C1, e esse centro aqui eu vou chamar de C2, tá? Então, o C1 não está desenhado aqui, eu preciso desenhar. O C1 é raiz de 3 fica mais ou menos por aqui, certo? Então, esse é o vetor correspondente ao C1, tá? E esse aqui é o vetor correspondente ao C2. Vou escrever de novo aqui. C2, tá? Qual é a rota homotetia que leva a C1 e C2? De novo, gente, você podia fazer aqui simplesmente a divisão de complexos. Dividir o complexo 3 raiz de 3 mais raiz de 3i pelo complexo raiz de 3. Acho que isso fica até mais fácil, mas eu não vou resistir e vou dizer o seguinte, ó. A rota homotetia que leva esse cara naquele, certo? Vai ter ângulo 30 graus, né? Ou π sobre 6, esse ângulo. Esse ângulo, como é que eu sei que esse ângulo é 30 graus, né? Por exemplo, isso, porque tá aqui, né? Aqui tem um triângulo equilátero, certo? Isso aqui é mediana do triângulo equilátero. Então, esse ângulo é reto, então aqui é 30 graus. Mas já está mais complicado do que simplesmente dividir, né? É melhor você dividir.
É que eu não estou resistindo e estou fazendo assim, tá? Então, o alfa é π sobre 6, certo? E, portanto, z vai ser... Ah, tá. Esse tamanho, né? Esse tamanho é o quê? É 2 raiz de 3, né? Esse tamanho. Por quê? Porque é a altura do triângulo equilátero de lado 4, né? Então, é 2 raiz de 3 dividido por raiz de 3, que é o tamanho desse vetor aqui, certo? Vezes o cis de π sobre 6, tá? Que é meio... Não é isso? Não, raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio. Tá, vamos fazer. Isso é... Eu já falei que ia ficar mais fácil do outro jeito, né? Isso é raiz de 3 sobre 2 mais meio, né? Então isso é raiz de 3 mais 1, certo? Bom, essa é a resposta, raiz de 3 mais 1. E tinha um jeito mais fácil de calcular a resposta, de finalizar isso aqui, né? É que eu não resisti a fazer geométrico, já que eu estava... A essência da solução é geométrica. Mas, de fato, você concluiria algebricamente muito mais rápido do que esse jeito geométrico que eu fiz. Mas eu achei legal. Acho que vai valer a pena para você ver como realmente essa geometria aqui funciona. Ó, então, mais rápido. A conta final, né? Fica mais rápida se você fizer simplesmente 3 mais raiz de 3i, que é esse complexo aqui, dividido pelo outro complexo lá, já que eu quero o número complexo que multiplicado por esse vai dar aquele, né? Então é só dividir. Então é isso dividido por raiz de 3, que realmente a gente obtém muito mais rápido raiz de 3. Ah! Eu esqueci do i, né? Perdoem. Ali eu tinha esquecido do i do cis. Pronto. É raiz de 3 mais i. Claro, essa é a resposta. Não sei se ficou longo demais, mas eu realmente achei bem interessante e, bom, eu vou ter que falar mais um pouco, por mais que esteja longo, porque esse conceito de que multiplicar por um número complexo é fazer uma rotomotetia, que a essência, é interpretar multiplicar complexo geometricamente, ele é o conceito mais importante para você entender, por exemplo, a derivada de funções de variáveis complexas, que é um tema belíssimo, o estudo das funções de uma variável complexa, e a interpretação geométrica do que é a derivada de funções de variável complexa tem tudo a ver com o fato de ser uma rotomotetia e tem uma série de consequências muito interessantes em matemática superior, tá? Então esse é um conceito que a gente usou aqui nessa questão da prova do ITA, que é um conceito que vai ser útil para quem for estudar mais matemática mais avançada no futuro, tá? Então é realmente uma questão que valeu super a pena. Eu agradeço demais ao Boris Count pela sugestão, perdão pela demora em atender a sua sugestão, mas enfim, se vocês continuarem mandando sugestões, eu vou procurar atender na medida do possível, tá bom? Então, por hoje é isso. Valeu!